O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu ontem e decidiu implementar medidas de regulação de redes sociais durante as eleições que, na prática, podem muito bem constituir censura prévia. E não só isso, isso basicamente não foi noticiado. E quando é noticiado, é com alguma outra manchete em cima. Pega, por exemplo, a CNN aqui. O artigo deles, que é o que eu encontrei que tá mais completinho do que aconteceu, tem a manchete de proibiu IA e deepfake. E não fala coisas sobre redes sociais e outras coisas assim. Vamos entender o que está acontecendo. São dispositivos do PL 2630 que foram inseridos dentro da legislação eleitoral agora. Vamos entender o que está acontecendo. Para dar uma recapitulada, quais são os dois objetivos do PT e do Lula principais durante esse mandato? Criar um boom econômico via expansão de gastos, como foi feito lá com o Pacto do Mais, para dizer que o Lula fez a economia voltar. Já não está dando muito certo isso. E segundo ponto, regulação de redes sociais, censura, porque o PT entendeu que não consegue existir num ambiente de liberdade de expressão, num ambiente de livres redes sociais. Por isso, inclusive, tanto que o TSE agiu como agiu em 2022, onde você não podia falar assim, o Lula é ladrão. Não podia. Eu não podia falar que, pô, o Lula gosta de ditadores, mandaram retirar. Censuraram um documentário do Brasil Paralelo que não chegou nem a ser publicado. Nem viram o que era. Então, assim, o PT entendeu que isso é necessário para que eles consigam continuar existindo. Acho que todo mundo consegue entender que se o TSE tivesse sido imparcial durante 2022, o Lula não seria presidente agora. E aí tentaram, ano passado, no começo ali do mandato do Lula, quando ele já tinha uma força, ainda tinha uma força bem grande, quando ainda tinha o 8 de janeiro em cima para dizer, ai meu Deus, para se jogar no chão e se fazer de vítima, tentaram passar o PL 2630, que era o PL da censura. Que era o PL de regulação de redes sociais, com várias coisas lá dentro, com um comitê de regulação, com um monte de coisa bizarra. E foi um dos momentos mais bonitos da última década. Assim, eu acho que tá lá no top 10 junto com o impeachment. Toda a união da direita em fazer oposição a isso. E era Senado, Câmara dos Deputados, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados, STF, Lula e grande mídia junto em defesa de regulação de redes sociais desse projeto de censura. E eles perderam. E eles ficaram tão putos, eles ficaram tão absolutamente putos com isso, que começou perseguição, começou punição, começou caça às bruxas, várias coisas diferentes. E Flávio Dino ameaçando redes sociais, surreal, assim. E aí eles ameaçaram, então vamos canetar no STF. Não canetaram, porque entenderam que a rejeição seria muito grande. Aí ficaram ameaçando, e no fim das contas não fizeram nada. Mas ainda é um objetivo central do PT, ainda é um objetivo central da esquerda, e também é um objetivo importante para o STF, que às vezes a galera acha que é como se fosse a mesma entidade, não é, eles estão muito alinhados agora, mas podem brigar lá no futuro, mas só para dar esse ponto aqui. E aí o TSE se reuniu ontem, depois inclusive do Xandão ter aquela fala absolutamente insana que não cabe no campo da realidade, que eu fiz um vídeo sobre ontem, ele fala que liberdade é a coisa mais falada pelos extremistas, e várias pessoas comentaram uma coisa que muito sabe, e democracia é a palavra mais falada pelos autoritários. Muito bom. Essa aí vale pra tatuar. Depois dessa fala do Alexandre de Moraes, o TSE se reuniu e falou, não, vamos deliberar sobre a legislação das eleições de 2024. E dentro disso, pegou o dispositivo de dever de cuidado do PL 2630 e colocou como obrigatório, além de algumas outras medidas. Mas esse aqui é o mais grave. E, de novo, mídias, jornalistas estão sendo covardes. Absolutamente, indiscutivelmente, covardes de não manchetar isso. Eles estão manchetando, TSE proibiu inteligência artificial, ele proibiu deepfake, então não vai poder ter vídeo fingindo que... É uma coisa que assim, pô, quem que vai discordar, né? Quem da população geral que vai falar assim, não, eu acho que deveria poder ter deepfake, a população geral nem sabe o que é deepfake, mas enfim... Covardes em não noticiar que teve essa coisa de dever de cuidado dentro. Colocaram lá na matéria dentro, enfiado lá no meio. O que é isso? Se forem feitas postagens que podem ser consideradas antidemocráticas, que são consideradas informações falsas ou desinformação, ou gravemente descontextualizadas, esses são os termos que eles usam, a rede social pode, ela, ser responsabilizada pela postagem. Então, o que a rede social hoje tem que pensar? O que um juiz, o que um Xandão da vida pode, na cabeça dele, acreditar que é uma informação falsa, que é uma informação gravemente descontextualizada? Lembrando que em 2022 eles criaram a noção
de desordem informacional. Tem alguma coisa errada aqui? Não, mas é que o jeito que é apresentado... o jeito que é apresentado, as pessoas entendem que o Lula é um ladrão que gosta de ditadores. Não pode? Não. Então a rede social tem que ficar pensando. Que postagem, que conteúdos, que vídeos, que falas, que pessoas podem ser entendidas pelos calvíssimos, sejam eles calvos como Alexandre de Moraes ou calvos de espírito como o resto que habita as cadeiras do STF. O que eles podem achar? E isso aqui eu vou ter que controlar, porque senão eu posso tomar. Isso é extremamente grave. Isso gera problemas de censura prévia. Isso gera problemas de uma insegurança gigantesca do que pode ser falado. Vamos às citações. O que não pode? Condutas, informações e atos antidemocráticos. O que é uma conduta antidemocrática? Não sei. Se o cara fala que não reconhece o resultado das urnas, tá, eu entendo que vai ser colocado uma conduta antidemocrática. Mas se ele falar assim, o meu adversário é um bandido que deveria estar preso e não deveria ser permitido concorrer, que era o caso do Lula, é uma conduta antidemocrática? O que é uma informação antidemocrática? Por exemplo, se eu fizer um vídeo explicando sobre o fato, não é nenhuma opinião minha, é uma análise de ciência política, de que os incentivos dos eleitores são muito ruins e isso leva a votos de baixa qualidade. Porque todo eleitor pode pensar assim, cara, qual que é a probabilidade de eu influenciar alguma coisa? Nada. Então qual que é o meu incentivo para eu votar de uma maneira instruída? Nenhum. Então isso gera o fato de que a maior parte das pessoas tem um incentivo para não ligar para nada e só votar aleatoriamente. Se eu fizer um vídeo falando disso, que é uma conclusão assim, comum dentro de ciência política, isso é uma informação antidemocrática? Eu não sei. Eu não sei mais. E o YouTube não sabe mais. E o Instagram não sabe mais. Então a gente vai poder discutir isso? Não sei. Ou outra, e essa aqui é exemplos, né? Que não pode ter discurso de ódio e tudo mais. Não pode comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou um grupo por meio de preconceito, origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um pouco óbvia, a outra é um pouco mais complexa. Comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas... Por que comunismo não tá na lista? Porque tem candidatos, e não são poucos, e tem partidos múltiplos que defendem revolução, que aderem a ideias marxistas, que aderem a ideias de tem que ter uma revolução onde a gente pega quem discorda, bota no paredão e fuzila e mata. Mata. Tem maluco que defende. Vai ter candidato gravado dizendo que num processo de revolução vai morrer um pessoal mesmo. Isso não é discurso de ódio? Pode? Ele pode. Tá tudo bem. Tudo bem dizer que, né, numa revolução, né, vai ter um pessoal que vai morrer aí, mas é porque eles estão trabalhando pros imperialistas e pros ricos, então azar. Poxa, que coisa. Você pode, não. Não, mas, Rafael, você pode imaginar que vai encaixar em odiosas contra uma pessoa ou um grupo. Bom, deveria. Não que eu esteja defendendo aqui que o cara não possa defender isso. Eu defendo a liberdade de expressão. Se ele quiser falar isso, que eu acho que é um absurdo inominável, eu defendo a liberdade dele falar. O meu ponto aqui é... Eu deveria confiar que os juízes vão olhar pra isso e falar, não, eu acho que isso é discurso de ódio igualmente, assim como o cara tem um discurso de ódio contra judeus. O que me leva a um outro ponto, que é... E o pessoal que, assim, apoiou o Hamas? Pode? Essa não era nem a minha segunda pergunta, eu só pensei isso agora enquanto eu tava falando. Como é que eu não pensei isso na pauta? E candidatos que têm em suas redes sociais registros de apoio ao Hamas? Pode.
É uma pergunta meramente retórica. A gente sabe que todos eles está tudo bem, 100% democrático. A minha pergunta um pouco mais complexa é o seguinte: quem que vai decidir o que é promoção de fascismo? Porque a gente tem que lembrar que a gente está num país onde tem gente que acha que você beber um copo de leite é nazismo. Mas o Lula, né, passar pano pro Hamas, ser apoiado pelo Hamas, ser agradecido pelo Hamas, o PCO fazer reunião com o Hamas, é democrático, tá tudo bem. Entendeu? A gente tá num país que acha isso. Então eu gostaria de saber quem que vai olhar os conteúdos e decidir o que é fascismo ou não. Vai ser os tribunais? Vai ter agência de fact-checking? É isso? Bicho, o risco disso aqui... O risco disso aqui, cara... Mas eu já vejo o que passapanistas vão tentar falar. Ah, mas é só durante a eleição. Não, a medida é temporária. É só um aumento de imposto temporário que depois vai ser revertido. Claro. É só uma política temporária do governo, eu sei. Obviamente. Ah, vá. Assim, vamos combinar também que o que a gente esperava, quando saiu a ideia do PL 2630 e foi aprovada a urgência, boa parte de vocês aqui já tava fatalista, acabou, já era, tudo mais, vamos de 7, vamos sair do Brasil. Inclusive, se você quiser chamar 7 mesmo assim, eu entendo, tudo bem, não tem problema não, não julgo ninguém. Mas, todo mundo esperava que aquilo passasse, não passou. Aí depois, muita gente esperava que o STF canetasse, não canetou. Aí depois o TSE canetou durante as eleições. A gente recuou o cara lá pro canto. Então vamos também ter um senso de proporção aqui. Podia estar muito pior. O fato de que os caras fizeram isso na surdina, do jeito que fizeram ali, rapidinho e tudo mais, e que os jornais não estão querendo noticiar isso aí, porque estão com medo, mostra que a gente teve uma pressão na mesa, que a gente, eu tô querendo dizer, todo mundo com 3 neurônios funcionais e que é contra a censura. Não tô nem dizendo assim, eu, ideias radicais, libertários, tô dizendo todo mundo que votou contra o Lula e mais algumas pessoas que votaram no Lula, mas inclusive acham que essa lei aqui é meio demais, porque tem, ok? Isso aqui já revela que existe uma pressão contra isso. Então vamos com calma. Agora, é um teste. Vamos acostumando com a ideia. E tem alguns outros dispositivos ali que são colocados de showmício, que não é relevante, mas teve uma coisa boa. É uma coisa que eu vou falar, existe o fundão eleitoral, o fundo especial lá de campanha e tudo mais. E agora vai ser obrigatório que partidos tenham uma divulgação de quais foram os critérios de distribuição do fundão. Eles podem só colocar assim, tua mãe é aquela gorda. Não tem nenhuma exigência de que seja algum critério, sei lá, estudado, analisado, técnico, muito bom. Eles podem colocar nada, eles podem falar assim, liderança é importante, ponto. E não tem nenhuma punição por colocar um critério ruim. Aí se os caras olharem e falarem assim, que critério paia, não tem nenhuma punição, mas às vezes tem que se explicar. Porque o que acontece? Muita gente que acha até ok esse tipo de financiamento de público de campanha, acha que, isso aqui vai ajudar a democracia, vai ajudar o... Uau! E a realidade é que caciques vão dar pros caras que já estão eleitos e é isso aí. E, inclusive, inflaciona bastante os gastos de campanha. O custo por voto subiu muito nas últimas 2 eleições. Mas pelo menos força alguma transparência nisso, força os caras a se explicarem. Porque, por exemplo, rolou uma patifaria inominável em 2022, que era, por causa de um processo lá que foi colocado no STF, tinha que destinar a parte do fundão para candidatos negros e pardos, porque são minorias discriminadas. A STF carcou e botou para as eleições de 2022. O que aconteceu? O líder partidário ligando para candidato grande, que já queria dar fundão, falando, cara, eu tenho aqui, sei lá, 1 milha de fundão parado que eu tenho que dar para alguém que é negro ou pardo. Muda a tua declaração lá no TCE, você tá colocando como branco, fala que você é pardo. Todo brasileiro pode falar assim, inventar da cabeça dele que ele é pardo de alguma forma. Mete o louco lá. Não tem consequência. Tem nenhuma punição. Bota isso aí e tal e eu consigo liberar esse fundão pra você. Então assim, esse dinheiro foi pra negros e pardos? Não. Rolou uma patifaria gigantesca pra já direcionar esse fundo de qualquer forma. Então assim, pelo menos isso aqui dá uma constrangida e algumas pessoas, não tô dizendo que assim, que vai, meu Deus, a nação vai acordar pra... Não tô falando isso. Mas pelo menos algumas pessoas vão ter a oportunidade de confrontar isso e olhar e falar... Bando de parasita, ladrão, vagabundo, inútil que manda na minha vida. Parabéns, bem-vindo ao libertarianismo. Então, tem alguma coisa legal nisso aqui. E talvez isso aqui sirva para acordar mais pessoas para o que de fato está acontecendo.
Pesquisas já apontam que 47% dos brasileiros acreditam que a gente vive numa ditadura do judiciário, porque vive mesmo. Isso aqui vai acordar mais gente pro fato. Isso aqui vai acordar mais gente pro que tá acontecendo, vai servir como mais um empurrão. De novo, não acho que vai ser o despertar da nação pra verdade de que imposto é roubo e está na gangue, mas faz mais gente perceber de fato o que tá acontecendo por escancarar, e pode trazer mais gente a ver sentido nas coisas, a ver razão e tomar uma decisão correta aqui. Lembrando que em 2026 tem eleição para Senado. De cada 3 cadeiras do Estado, 2 estarão em jogo, portanto, 2/3 do Senado, o suficiente para impeachment. E a pauta para a eleição de senador tem que ser, antes de tudo, antes da gente discutir qualquer coisa, impeachment do Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, sim ou não? Se não, acabou a conversa. E aí vai ter que ver o cara, pô, tem processo, vai ficar amarrado, esquece. Vai ter que ter esse filtro, vai ter que ser essa pauta principal na eleição de senadores em 2026, porque isso aqui terá que ser cobrado. Por esse vídeo é isso.